Meu prado é um coração desperto, e os paraísos todos desfeitos. Os velhos mitos foram vendidos tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia salvar o mundo rezava olhando pro fundo do escuro. Meus santos caíram do pedestal, meus deuses viraram pó. Uma imagem gerada por inteligência artificial rodando o mundo agora. Donald Trump, vestido com uma bata branca, um manto vermelho, literalmente posando como Jesus Cristo e disparando ataques ferozes contra o Papa Leão X. Nossa, essa imagem é de uma bizarrice absurda, né? Muito. Ele chama o líder de mais de 1 bilhão de católicos de fraco, de liberal e até de ameaça à paz mundial. E a resposta do Vaticano cruzando o oceano foi bem seca, tipo, não tenho medo. Pois é. E para grande parte da mídia tradicional, isso é só, mais um dia de loucura na internet. Um espetáculo bizarro de um político imprevisível. Só que, por trás dessa manchete surreal que parece piada, existe uma engrenagem de poder histórico e religioso que está perfeitamente calculada e está rodando em força máxima. O de hoje em dia e o simbolismo religioso mais profundo do Ocidente. O problema é que a cobertura tradicional olha para essa imagem e tenta analisar através de uma lente puramente diplomática, sabe? Isso, ficam medindo a etiqueta política da coisa. Isso, e isso acaba cegando totalmente os analistas porque realmente está em jogo. E é exatamente para desmontar essa engrenagem que a gente vai fazer a nossa imersão profunda de hoje. Temos aqui uma pilha de materiais simplesmente fascinantes. A curadoria está excelente. Tá, né? Nós vamos cruzar uma reportagem recente do portal UOL que cobriu esse atrito com uma série de áudios, vídeos e ensaios muito, muito provocativos. Eles foram produzidos pelo Dr. Jorge Guerra Pires, que é um pesquisador independente com PhD e o criador do projeto Mente Ateísta. Então, a missão hoje é entender por que os noticiários, nessa tentativa de manter uma suposta neutralidade, falham miseravelmente ao cobrir as eleições americanas. Exato. Eles focam só no show de horrores e perdem a raiz da questão, que é a maneira como o fundamentalismo cristão estruturou e ainda dita as regras do poder lá nos Estados Unidos. Mas olha, antes da gente entrar de cabeça nas engrenagens dessa história, vale um aviso bem rápido sobre a natureza das nossas fontes, né? Os textos e áudios de hoje tocam em nervos muito expostos da política internacional e da religião. Com certeza. Temas bem sensíveis. Sim. Envolve tanto figuras da direita quanto da esquerda, além de instituições milenares. Então, o nosso papel aqui não é defender lado A ou lado B, nem endossar a visão dos políticos ou dos autores originais. Perfeito. A ideia é, pegar esse trator ideológico, levar para a oficina e desmontar as peças na bancada, de uma forma totalmente imparcial. O objetivo para o nosso ouvinte é puramente entender como esse motor funciona por dentro. Isso mesmo. E a cobertura do UOL, ela ilustra muito bem essa miopia analítica, sabe? Os comentaristas olham para o ataque do Trump e concluem que é um ato de pura insanidade política. A lógica deles é super linear, né? Do ele tá atacando o líder da Igreja Católica, logo ele vai perder o voto dos fiéis na eleição. É um pensamento muito simplista. Algumas análises até tentam trazer um verniz histórico. Dizem que o Vaticano, por causa das cruzadas, da Inquisição, não tem moral nenhuma para pedir paz. E que o Trump estaria só apontando essa hipocrisia. Fica muito claro que essa leitura da mídia tradicional, além de errar o alvo, ela nem sequer entende qual é o esporte que está sendo jogado. É porque essa análise parte da premissa de que antagonizar o Papa é, por definição, um suicídio eleitoral no mundo ocidental. E beleza, isso seria verdade em muitos países por aí. Aqui no Brasil, por exemplo, seria impensável. Com certeza. Mas isso ignora o código-fonte da fundação dos Estados Unidos. Aquele país não foi colonizado por católicos leais a Roma. O território foi povoado por dezenas de facções protestantes.
Puritanos, Quakers, anabatistas. Pessoas que estavam literalmente fugindo, Fugindo de um continente europeu devastado por conflitos religiosos. como a Guerra dos 30 Anos. Era um período em que católicos e protestantes se massacravam nas ruas. Nossa, então a mídia hoje age como alguém que assiste a um truque de mágica, fica completamente hipnotizado pela mão direita do mágico e ignora totalmente o que a mão esquerda está escondendo nas costas. Uma analogia perfeita. É bem isso. Mas espera aí, me tira uma dúvida baseada nos textos. Se a fundação do país tem essa raiz puritana de fuga, como que isso se traduz no sistema político americano na prática? Porque o discurso oficial lá é sempre sobre liberdade de crença, né? Então, a liberdade de crença, especialmente a primeira emenda da Constituição americana, ela foi desenhada com um propósito muito mais defensivo do que, sei lá, romântico. Como assim defensivo? Não era só sobre deixar as pessoas rezarem para o Deus que quisessem. Era um dispositivo de contenção geopolítica e institucional também contra Roma. Os fundadores dos Estados Unidos tinham um pavor absoluto de que uma autoridade religiosa centralizada, estrangeira e monárquica... Ou seja, o próprio papado. Exato, o papado. Eles tinham um pavor de que o papado pudesse infiltrar e controlar a nova república. Então, esse trauma cultural com a Igreja Católica é tipo uma placa tectônica na história americana. Caramba! E o material de apoio traz um fato marcante sobre isso, que é de cair o queixo. Envolve o John F. Kennedy. É fácil a gente esquecer isso hoje, mas até 1960, os Estados Unidos nunca tinham elegido um presidente católico. Nunca. E quando o Kennedy concorreu, a oposição usou exatamente esse medo fundador contra ele. Pois é, ele teve que ir a público diante de pastores protestantes e fazer um juramento. Ele jurou que as decisões dele no Salão Oval não seriam ditadas por um líder estrangeiro no Vaticano. A gente está falando de um presidente no século XX, tendo que provar que não era um agente infiltrado do Papa. É bizarro. É surreal. Então esse contexto histórico muda completamente a leitura da manchete atual. Quando Trump usa aquela fantasia gerada por inteligência artificial e ataca o Papa Leão X publicamente, ele não está cometendo uma gafe eleitoral. Longe disso. Ele está ativando um código muito, muito antigo e poderoso. Sim, para a base eleitoral dele, especialmente lá no chamado Cinturão Bíblico, que é cheio de evangélicos e protestantes ultraconservadores, bater de frente com o Vaticano não tem custo político nenhum. Na verdade, gera um ganho brutal de capital político para ele. Com certeza. Ele se projeta como guardião supremo da soberania americana contra a influência de um monarca religioso estrangeiro. Mas, olha, isso cria uma contradição gigantesca na minha cabeça. Qual? Se o ataque do Trump serve só para fortalecer a própria base dele e arrancar aplausos no cinturão bíblico, por que o Vaticano entra nesse jogo? É uma ótima pergunta. Tipo, por que o Papa emite comunicados, tenta intervir na geopolítica americana, ou, sei lá, dá conselhos sobre o processo eleitoral de lá, se a voz dele vai ser ignorada ou usada como arma contra ele mesmo? Parece que ele está andando voluntariamente para uma armadilha. E aí que as nossas fontes introduzem um conceito simplesmente brilhante. Está num dos ensaios do Dr. Jorge, que se chama O Vaticano Passando Vergonha. O título já diz muito. Já, né? O texto explora o que ele define como o paradoxo da autoridade papal no mundo moderno. Pensa assim, para que um árbitro consiga mediar uma disputa, a autoridade dele precisa ser reconhecida por ambos os lados do campo. Logicamente. Séculos atrás, a Igreja detinha poder duro. Exércitos, influência direta sobre coroas, inquisições, tudo para forçar a homogeneidade religiosa e obrigar os estados a ouvirem Roma. Só que hoje, desprovida de qualquer força bélica ou coerção econômica significativa, sobrou para o papado apenas a projeção de um poder simbólico. E o poder simbólico, por definição, só tem efeito sobre quem compartilha a mesma fé e o mesmo quadro de valores morais. Exatamente isso. Só que o Vaticano é uma instituição global. Tem mais de 1 bilhão de fiéis espalhados por aí. Então o Papa precisa se pronunciar sobre grandes crises mundiais para não parecer omisso para sua própria congregação. Ele tem meio que uma obrigação institucional de falar sobre paz e ordem. Isso.
mas ao tentar exercer esse papel de líder moral global lá dentro de um ambiente como a política americana, que foi estruturalmente programada para rejeitar ele, a intervenção simplesmente desmorona. Tem uma analogia no texto original que clarifica demais essa dinâmica. É como tentar convencer uma pessoa que tem um pânico incontrolável de agulhas a tomar uma vacina essencial. E a tática que você escolhe é ficar descrevendo o tamanho da agulha em voz alta sem parar. Nossa, péssima ideia. A intenção pode ser ajudar a racionalizar o medo, mas a ação vira um gatilho. A ajuda atrapalha. A ajuda atrapalha totalmente. E é isso que acontece com os apelos do Papa, né? O apelo humanitário dele gera o efeito oposto lá nos Estados Unidos. A psicologia social e a ciência política chamam isso de efeito rebote, ou backfire effect, em inglês. Quando o líder católico pede moderação num contexto que é dominado por nacionalistas cristãos de matriz protestante, a mensagem não chega como um conselho de um sábio. Chega como intrusão. É decodificada como uma interferência arrogante. Se o rival histórico do fundamentalismo americano pede para que algo seja feito de um jeito, o líder político local, no caso Trump, precisa obrigatoriamente fazer o exato oposto, só para sinalizar força e independência. O esforço diplomático do Vaticano vira pura lenha para a fogueira do extremismo deles. Mas, para ser justa com os fatos, o material faz questão de equilibrar a análise, né? O texto lembra que nem sempre o Vaticano fracassa na diplomacia. Ah, sim, sem dúvida. Tiveram momentos em que a mediação papal evitou guerras iminentes. O ensaio cita, por exemplo, a intervenção bem-sucedida do papado lá na crise do canal de Beagle. Entre a Argentina e o Chile, né? No final dos anos 70. Isso. Mas presta atenção no mecanismo de como isso funcionou. Eram duas nações de esmagadora maioria católica. Ambas governadas por ditaduras militares, que apesar da brutalidade toda, reconheciam a autoridade espiritual e hierárquica do Papa. Ou seja, a gramática católica era compartilhada. Perfeito. O Vaticano não fabricou a paz do nada, tirando da cartola. Ele só usou o imenso lastro de legitimidade que já possuía naquelas culturas sul-americanas para forçar um acordo. Agora, nos Estados Unidos, de raízes protestantes, não tem lastro nenhum. O Papa fala para o vazio e os opositores usam o eco para justificar ainda mais ataques. Certo. Então a gente entendeu que existe um sentimento anticatólico muito visceral que mobiliza essa base evangélica e protestante americana. E que o confronto com o Vaticano é lucro político. Muito lucro. Mas tem um ponto. Quando a gente começa a olhar para os números demográficos atuais, a matemática dessa equação meio que não fecha. Como assim não fecha? Porque a população americana está passando por uma transformação super rápida. O país está se tornando cada vez mais multirracial, secular, com as novas gerações simplesmente abandonando afiliações religiosas tradicionais. Sim, os dados mostram isso. Então, como que uma base cristã conservadora que está encolhendo em termos demográficos proporcionais consegue manter tanta força? Uma força que é capaz de dominar o ciclo de notícias e disputar a presidência com tantas chances reais de vitória. Olha, essa é a peça central do quebra-cabeça. E as nossas fontes guiam a gente pelo trabalho do cientista político Steven Levitsky. Aquele que escreveu Como Salvar a Democracia? Ele mesmo. Essa obra foi minuciosamente analisada nos ensaios do Dr. Jorge Guerra Pires. O argumento explica o mecanismo psicológico que está por trás dessa força política. A transição acelerada para uma América multirracial gerou um verdadeiro pânico existencial na população cristã conservadora branca. Pânico existencial. Sim, porque durante centenas de anos, esse grupo demográfico ocupou inquestionavelmente o topo da pirâmide de poder lá. Eles definiam a cultura, ocupavam a presidência, comandavam os tribunais, a economia, tudo. E aí o encolhimento demográfico traz aquela ansiedade gigantesca da perda de status, a sensação de que o país original, aquele que eles consideram que é legitimamente deles, está sendo roubado por novos grupos sociais e minorias. E o ressentimento gerado por essa sensação de expropriação foi capturado, foi embalado e transformado na arma política mais letal da atualidade. Mas a resposta direta para a sua pergunta sobre como eles vencem eleições sendo uma minoria numérica está na infraestrutura do país. As chamadas muletas constitucionais. Isso. O autor chama de muletas constitucionais.
mais. O sistema institucional dos Estados Unidos foi desenhado de um jeito que permite e até facilita que uma minoria geográfica e superorganizada governe sobre a maioria absoluta da população. Vamos destrinchar o funcionamento dessas muletas constitucionais para o nosso ouvinte, porque é aqui que muita gente de fora dos Estados Unidos se perde na lógica. O colégio eleitoral, por exemplo, é o caso mais flagrante disso, né? Com certeza. O colégio eleitoral simplesmente faz com que o voto popular nacional seja irrelevante. Lembra de 2016? Claro! A candidata democrata teve quase 3 milhões de votos individuais a mais em todo o país. Se fosse um sistema de voto direto como o nosso, seria uma vitória cristalina. Mas no sistema americano, ganhar na Califórnia por 5 milhões de votos de diferença não importa em nada se você perder naqueles estados-chave por 10 mil votos. O peso do interior conservador supera completamente a densidade populacional das grandes costas liberais. E além do colégio eleitoral, tem também a estrutura do Senado lá, né? Sim, o Senado é outra muleta forte. Estados minúsculos e predominantemente rurais têm os mesmos 2 senadores que estados gigantescos e diversos. O poder fica totalmente desproporcional. E para completar a trindade institucional, tem a Suprema Corte, porque os juízes são indicados por presidentes que, como a gente acabou de ver, muitas vezes nem venceram no voto popular. E ainda são confirmados por esse mesmo Senado que super representa a minoria rural. Exatamente. E como os cargos deles na Suprema Corte são vitalícios, essa minoria conservadora garante o poder de ditar as leis de costumes por gerações. É assim que eles conseguiram derrubar proteções ao aborto em nível federal, por exemplo. Uma decisão que contrariou mais de 60% da opinião pública do país inteiro, segundo as pesquisas. E o texto, inclusive, faz uma ponte fantástica com o Brasil. Ele destaca a nossa eleição presidencial recente, onde a margem de vitória foi bem apertada, de aproximadamente 2 milhões de votos. Sim, foi bem acirrado. O autor levanta uma hipótese bem perturbadora. Se o Brasil operasse sob o sistema de colégio eleitoral americano, que dilui o peso das grandes capitais e dá superpoderes para estados com menor população, a extrema-direita provavelmente não teria saído do poder aqui. É de arrepiar quando a gente faz esse paralelo. Mas deixa eu dar uma de advogada do diabo aqui, só para colocar uma lupa nesses números demográficos. Manda. Porque para mim ainda tem uma lacuna, uma minoria cristã branca, mesmo armada até os dentes com todas essas muletas constitucionais, ela ainda precisa de um volume crítico de votos. Certo. Eles precisam de gente suficiente para manter as corridas eleitorais decididas por margens de 0, alguma coisa naqueles estados decisivos. O encolhimento constante da população branca não deveria, em algum momento, quebrar a máquina republicana? Não tem outros grupos eleitores não brancos sendo atraídos para esse projeto de poder do Trump para compensar isso? Olha, essa é a grande reviravolta dos dados recentes que o autor explorou. A resposta para isso é um gigantesco sim. O erro daquela análise superficial é achar que o trumpismo é um movimento exclusivamente movido por identidade racial branca. Então vai além da raça. Muito além. Na verdade, o grande cimento ideológico de todo esse movimento é o nacionalismo cristão. Para quem está ouvindo ter uma ideia, nas últimas eleições analisadas, cerca de 32% da população latina votou na chapa conservadora. 32% já é um terço. Pois é. Mas aqui está um mecanismo invisível. Quando a gente filtra apenas os latinos que se declaram evangélicos, esse apoio salta para assustadores 46%. E também tem fatias crescentes de homens afro-americanos aderindo em massa ao movimento. Uau! Então a promessa de restaurar uma suposta ordem moral tradicional, de combater o que eles veem como um caos de valores progressistas, isso tudo acaba suplantando a questão racial. Sim, o pertencimento a essa fé conservadora vira a verdadeira identidade aglutinadora deles. E quando a gente junta o pânico da perda de status com o sistema eleitoral desenhado para recompensar esse pânico nas urnas, a política deixa de ser um debate civilizado sobre, sei lá, infraestrutura, construção de pontes, saúde pública. E vira um jogo de sobrevivência existencial. Para a base nacionalista cristã, perder a eleição não significa só passar 4 anos na oposição tuitando contra o governo. É literalmente o fim do mundo como eles concebem. Olá, esse podcast
chamado de Radar Ateu, ele tem como foco fazer críticas com foco mais em notícias, no que está acontecendo, mas também com foco também, né, em críticas, né? E nós vamos fazer uma pequena pausa, porque eu gostaria de falar um pouco dos meus livros, né? Eu tenho vários livros publicados, e eu gostaria de sugerir para vocês, acho que é bastante alinhado com esse podcast, meu livro sobre a Revolução Ateísta, né? A Revolução Ateísta é um livro que fala bastante também dessa questão dos desafios do ateísmo, e enquanto que esse podcast, o nome do livro é A Revolução Ateísta, a Última Minoria Silenciada, né? Ele está disponível na Amazon, formato impresso, audiolivro, que está no Google Books, no Google Play, e tanto Kindle também, se vocês quiserem, e tem também bastante coisa no YouTube. O segundo livro, que eu acho que também seria bastante alinhado com esse podcast, é meu livro sobre bolsonarismo, né? Bolsonarismo é o maior exemplo, na minha visão, da influência cristã no espaço público e dos perigos, e quando essa influência não tem uma espécie de controle, né? E infelizmente nós não temos esse controle no Brasil. Então o livro se chama Ciência para Não Cientista, Como Ser Mais Racional e o Mundo Cada Vez Mais Irracional, volume 1, Bolsonarismo. Tem o volume 2 também, que é sobre religião. Então, basicamente são essas sugestões que eu queria fazer por hoje. Então, espero que vocês estejam curtindo o episódio e bom aprendizado. E ter essa capacidade de enxergar muito além das aparências, tipo, de olhar para a demografia latina e ver o peso da teologia evangélica influenciando o voto, exige uma recusa total em aceitar aquelas explicações mastigadas da mídia. Exige muito pensamento crítico. Requer uma quebra gigante do senso comum. Totalmente. E sabe exatamente sobre o cultivo desse tipo de raciocínio independente que a gente precisa falar agora. Porque grande parte da clareza dessa nossa análise de hoje vem das obras e da curadoria do Dr. Jorge Guerra Pires. E tem uma ótima notícia para quem quer expandir os horizontes dessa maneira. Ah, sim? O Dr. Jorge acabou de lançar um novo livro. Se chama O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. Esse é o segundo volume da série Mente Ateísta. E para entender o peso e a profundidade dessa obra, a gente precisa olhar para a trajetória do autor, né? Ele é um pesquisador independente que construiu uma carreira acadêmica extremamente sólida. Ele tem doutorado em bioinformática, com passagens por centros de excelência, tipo a USP, a Fiocruz e até universidades na Itália e na Polônia. Um currículo de peso. E o mais legal é que, em vez de ficar trancado só em laboratórios, ele decidiu usar toda essa base rigorosa de modelagem matemática e lógica científica para investigar política, religião e pensamento crítico. É um livro que questiona dogmas, estimula o pensamento livre e a melhor parte já está disponível nas lojas da Amazon. E fica a dica para quem nos acompanha: livros da Amazon podem ser lidos em qualquer lugar. Não precisa ter um aparelho Kindle físico. Dá para baixar o aplicativo no smartphone ou ler no computador. E edições em áudio e versões impressas vão chegar em breve. Vale muito a pena conferir. E sabe o que é interessante? A aplicação desse tipo de pensamento lógico e estrutural que o livro propõe traz a gente de volta para a dinâmica dessa crise americana de uma forma até meio arrepiante. Sim, nas fontes do Dr. Jorge, tem uma imagem metafórica que resume de forma muito, mas muito brilhante o estado de urgência desse nacionalismo cristão nos Estados Unidos. É a metáfora da cobra decapitada. Essa metáfora é sensacional. Conta pra gente como que as peças que a gente desmontou até agora dão vida a essa alegoria da cobra. Então, a cobra decapitada é a descrição exata desse paradoxo que a gente acabou de debater, entre a demografia caindo e o poder institucional fortíssimo. Se a gente olhar apenas para as projeções de longo prazo, de filiação religiosa e envelhecimento populacional lá, a cabeça do movimento já foi cortada. Eles estão perdendo o futuro para as novas gerações seculares e diversas. Exato, a cabeça já se desprendeu do corpo. No entanto, e aqui mora o perigo real,
Os reflexos do corpo de uma cobra venenosa continuam extremamente violentos horas e horas após a decapitação. E as presas continuam cheias de peçonha mortal, né? Exatamente. O corpo contorcido dessa metáfora é o controle absoluto que esse grupo ainda exerce sobre o sistema judiciário, as cortes de apelação estaduais, as assembleias locais. Eles sabem, no fundo, que o tempo demográfico deles acabou. E é por isso que as investidas institucionais agora se tornam muito mais extremas, muito mais antidemocráticas. Eles sentem que precisam aparelhar o Estado de uma forma permanente, custe o que custar, antes que o corpo pare de se mover de vez. Perfeito. E as nossas fontes detalham que esse espasmo final de um movimento encurralado resulta na adoção de uma retórica que flerta aberta e perigosamente com o militarismo ditatorial. Sim, o material mergulha fundo na retórica do inimigo interno, o tal do enemy within, que é uma frase frequentemente usada pelo Trump. Exatamente dos regimes totalitários mais sombrios do século XX. O texto adverte muito sobre as sugestões frequentes dele de usar as forças armadas nas ruas das grandes metrópoles americanas. Para policiar cidades governadas por democratas ou para combater dissidentes e protestos. Isso. E o bizarro é que isso representa um desafio frontal ao Posse Comitatus Act. É uma lei fundamental americana que proíbe estritamente, desde o século XIX, o uso do Exército Federal para impor a lei civil contra os próprios cidadãos dentro do território nacional. Então quer dizer, quando a gente junta todas essas peças na nossa bancada de oficina, o cenário completo é revelado. E ele traz uma ironia muito sombria. Qual? O Trump, nesse estágio atual da trajetória dele, conseguiu a proeza política de fundir em uma única plataforma os dois pesadelos absolutos que assombravam os fundadores da nação americana lá no século XVIII. É verdade. O primeiro pesadelo era a ascensão de um déspota que usa as forças armadas para subjugar o próprio povo. E o segundo pesadelo era que uma doutrina religiosa específica usasse a máquina poderosa do Estado para forçar a sua visão de mundo, os seus dogmas, sobre toda a sociedade plural. Esse é o raio-x perfeito da situação atual. E é por isso que a cobertura inicial da mídia, sobre a qual a gente falou lá no começo, soa tão irresponsavelmente leve, né? Inocente até. Enquanto os canais de notícias ficam discutindo se uma imagem de inteligência artificial fantasiando um político de Jesus Cristo é desrespeitosa ou se é de mau gosto, eles deixam de relatar o principal. Todo o edifício constitucional, que foi construído lá atrás justamente para evitar uma teocracia, está sendo sistematicamente hackeado por essa base. Ignorar o peso gigantesco da história religiosa nessas crises geopolíticas modernas é como tentar entender os movimentos das marés sem aceitar que a lua existe, sabe? Tem forças invisíveis e ancestrais que estão puxando as águas da política muito antes dos candidatos de hoje sequer terem nascido. É uma constatação pesada, mas essencial para quem acompanha a geopolítica. Sintetizando toda essa engrenagem que a gente desmontou hoje, a confusão diplomática com o Vaticano não é um surto, é um aceno histórico quase magistral ao anticatolicismo protestante que ajudou a moldar os Estados Unidos. Isso injeta pura adrenalina numa base cristã que está dominada por aquele pânico demográfico. E do outro lado da corda, a gente tem o papado, amarrado ao seu próprio paradoxo de poder simbólico, onde cada tentativa de apaziguar a situação causa o tal do efeito rebote. Só alimenta a narrativa de que líderes internacionais estão tentando oprimir os americanos. Ou seja, a imagem gerada por computador é apenas a fumaça de distração. As muletas constitucionais do Colégio Eleitoral e da Suprema Corte, essas sim são o fogo real. E tudo isso conduz a gente para uma provocação final fascinante, baseada em tudo que as fontes trouxeram à tona. Fica a reflexão para quem está escutando. Os arquitetos dos Estados Unidos desenharam um sistema labiríntico, cheio de freios de contrapesos e divisões de poder, visando blindar aquela nova república contra a dominação de um monarca absolutista estrangeiro como era o papado na época. Mas será que a história pregou uma peça monumental neles? E se justamente essas instituições, o Senado, o Colégio Eleitoral, pensadas para serem escudos invioláveis contra a tirania externa, tiverem se convertido na arquitetura exata que possibilita uma minoria religiosa interna capturar o Estado e impor o seu próprio tipo de tirania. É uma ironia cruel.
O dispositivo criado para impedir o surgimento de um ditador religioso estrangeiro se tornou, na prática, a incubadora perfeita para um ditador nacionalista interno. É uma percepção que, com certeza, desafia qualquer conforto que a gente passa a ter sobre a segurança das democracias modernas. Bom, eu queria agradecer muito a companhia de quem nos escutou até aqui, nesse mergulho pelas profundezas das raízes do poder. Sim, foi uma conversa incrível. Continuem questionando o que está além das manchetes fáceis da internet. Com certeza. Até a nossa próxima análise.